Olá, senhores, minha saudação a todos. Meu nome é Giorgio Forgerini, professor de Direito Administrativo aqui do Verbo Jurídico. Curso preparatório para concursos públicos e de ensino jurídico, trabalhando hoje revisão para a primeira fase da OAB, algumas dicas pontuais para deixá-lo ainda mais afiado para passar neste exame da Ordem dos Advogados do Brasil e assim conseguir a tão almejada carteira de advogado. Nós vamos perpassar aqui alguns pontos que eu considero como sendo de grande importância para efeitos de exame da ordem, de maneira superficial, porém de maneira bastante completa, a fim de garantir uma carga de informação suficiente para que vocês possam fazer uma boa prova. Obviamente, estas explicações aqui não têm o objetivo de substituir todo o estudo que vocês já dedicaram a este exame. O objetivo é única e tão somente fazer com que vocês se recordem de tudo aquilo que já aprenderam. Começamos então a trabalhar o direito administrativo a partir da administração pública e organização administrativa. Como nós sabemos, a administração pública ela é dividida, de acordo com o Decreto-Lei nº 200 de 67, em administração pública direta e administração indireta. A administração direta ela é composta por aquilo que nós chamamos entes políticos ou entes federativos, União, Estados, Distrito Federal, municípios. Por outro lado, a administração indireta, também chamada de administração descentralizada, é composta por entidades que foram criadas pelas entidades da administração direta para a prestação de serviços específicos, com natureza específica. Aí nós teremos as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Tá bem, mas o que eu quero falar com relação a isso são os três fenômenos. O fenômeno da centralização, desconcentração e descentralização administrativa. A centralização administrativa ocorre quando a atividade da administração ela fica toda circunscrita na pessoa do próprio titular da unidade federativa responsável pela prestação do serviço. Ou seja, é quando o prefeito municipal chama para si uma atribuição. É quando o governador chama para si uma atribuição. A desconcentração, ela vai ocorrer quando tivermos uma distribuição interna de atribuições e responsabilidades perante órgãos não dotados de personalidade jurídica própria. Se nós pegarmos a União Federal, veremos que a estrutura da União Federal é dividida em inúmeros órgãos. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Fazenda. O que são estes ministérios, senhores? São órgãos. São unidades de atuação administrativa não dotados de personalidade jurídica própria. Por outro lado, nós temos a descentralização. A descentralização é a distribuição externa de atribuições e responsabilidades não mais perante órgãos, perante entidades dotadas de personalidade jurídica própria e, portanto, autônomas em relação ao poder central. Muito bem. Feitas estas ponderações, gostaria de falar um pouquinho sobre os órgãos públicos. Órgãos públicos que são unidades de atuação administrativa não dotadas de personalidade jurídica própria. Quem é que diz isso? A Lei 9784 diz isso, lá no seu artigo 1º, parágrafo 2º, que vai estabelecer algumas definições, dentre as quais órgão público, unidade de atuação administrativa que não conta com personalidade jurídica própria. Se não conta com personalidade jurídica própria, os órgãos públicos, eles integram uma unidade administrativa, uma unidade, uma entidade, uma pessoa jurídica. Eles fazem parte de uma entidade, um órgão é apenas uma parte componente de um organismo maior.
Eles não possuem personalidade jurídica própria. Eles não têm capacidade de assinar seus próprios contratos. Eles não têm capacidade processual. Eles não têm patrimônio próprio, nem nada do tipo. Alguns órgãos, lembrando, possuem autonomia gerencial, financeira e orçamentária. Por exemplo, os órgãos de matriz constitucional. Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, os Tribunais de Justiça, Assembleias Legislativas, Câmaras de Vereadores, Congresso Nacional. Todos estes órgãos possuem autonomia financeira, patrimonial, orçamentária e estão previstos na própria Constituição Federal. Então, alguns órgãos possuem autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Os órgãos são resultado de desconcentração administrativa. A distribuição interna de atribuições e responsabilidades fará nascer os órgãos. E, por fim, não possuem patrimônio próprio. O patrimônio dos órgãos, na verdade, é pertencente à entidade da qual eles fazem parte, certo? Isso com relação aos órgãos, portanto, senhores. Porém, eu gostaria de lembrá-los da súmula 525 do STJ. Súmula 525 do STJ, que vai dizer que a Câmara de Vereadores, ela não tem personalidade jurídica, mas tem personalidade judiciária. Para quê? Exclusivamente para defender seus próprios direitos e prerrogativas institucionais. Tá bem? Pois certo, vamos lá. Falar um pouquinho sobre responsabilidade civil do Estado, mas vou falar só um pouquinho sobre o assunto. Para dizer que o artigo 37, parágrafo 6º, ele tem aplicação apenas a pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Vejam só, os sujeitos do artigo 37, parágrafo 6º, pessoas jurídicas de direito público, ou então de direito privado, desde que sejam prestadoras de serviços públicos. E aqui eu devo deixar bem claro que nós temos uma diferença significativa entre as empresas estatais. Nós temos empresas estatais que prestam serviços públicos e nós temos empresas estatais que exploram atividade econômica. O artigo 37, parágrafo 6º, se aplica a todas estas estatais? Não. Se aplica exclusivamente às que prestam serviços públicos. Aquelas empresas estatais que exploram atividade econômica, como a Caixa Econômica Federal, como o Banco do Brasil, como a Petrobras, como o Banco Banrisul, estes não sofrem a aplicação do artigo 37, parágrafo 6º, porque não prestam serviços públicos. O artigo 37, parágrafo 6º, também se aplica a algumas empresas privadas. Se aplica às empresas concessionárias de telecomunicações, concessionárias de distribuição de energia elétrica, porque muito embora sejam empresas privadas, elas são prestadoras de serviços públicos. Quanto à responsabilidade civil do Estado, nós teremos a aplicação de duas teorias no Brasil. Uma que diz respeito aos atos praticados por agentes, melhor dizendo, aos danos decorrentes de atos praticados por agentes. Me refiro à teoria do risco administrativo, segundo o qual o Estado assume o risco pelas atividades exercidas por seus agentes, de maneira que o Estado responde objetivamente. O Estado responde objetivamente, independentemente de dolo ou culpa, pelo dano decorrente de qualquer ato praticado por seus agentes públicos. Por outro lado, a administração pública se aplica também à teoria da culpa administrativa ou teoria da culpa anônima, segundo o qual o Estado responde subjetivamente por qualquer dano decorrente de falha,
de equívoco, de erro, de atraso, de não prestação, de má prestação de serviço público. Então vejam bem, num primeiro caso, teoria do risco se aplica em caso de dano decorrente de um ato praticado por um agente. Aqui, a teoria da culpa se aplica no caso de não se saber qual foi o agente causador do dano. Um caso de equívoco, de erro, de falha institucional da própria administração pública. Falando um pouquinho sobre poder de polícia. O poder de polícia é a manifestação máxima da superioridade da administração em relação ao particular. A administração pública tem uma série de prerrogativas, tem uma série de privilégios, uma série de poderes que só a administração pública tem. E que vai colocar essa administração numa relação de superioridade em face ao particular. O poder de polícia é justamente a possibilidade, a faculdade que tem a administração pública de restringir, limitar ou condicionar o que? O uso de bens, o gozo de direitos e o exercício de atividades. Limitar, restringir, condicionar o uso de bens, o gozo de direitos e o exercício de atividades. Portanto, o poder de polícia vai incidir sobre os meus bens, a minha propriedade, vai incidir sobre o meu direito de ir e vir, o meu direito de habitar, o meu direito de... ou sobre as minhas atividades, a minha atividade profissional, a minha atividade, seja lá o que for. Daí vem a informação primordial. O poder de polícia administrativa não age sobre pessoas. Não age sobre pessoas. Tenham isso bem claro. Aquele cara que é preso numa operação policial, ele está sob julgo do poder de polícia administrativa? Não, isso é polícia criminal. Isso vocês vão resolver lá na prova de direito penal, não tem nada a ver com direito administrativo. O que o direito administrativo vai fazer? Vai apreender o carro, vai apreender a mercadoria contrabandeada, vai caçar a carteira de habilitação, vai caçar a carteira de médico, a carteira de advogado. Por quê? Porque o poder de polícia da administração pública se limite a limitar bens, restringir, condicionar bens, direitos e atividades, não incide diretamente sobre o cidadão. Quando o poder de polícia for remunerado, ele será remunerado por taxas. Para retirar uma carteira de habilitação, eu preciso pagar as taxas. Para fazer a carteira da OAB, nós temos que pagar as taxas. Para conseguir um alvará de proteção contra incêndio, nós precisamos pagar as taxas. E assim sucessivamente. Algumas palavras-chave. Passamos a falar sobre serviços públicos. Serviços públicos que estão descritos lá no artigo 175 da Constituição Federal. E com relação a serviços públicos, dizer que a titularidade de um serviço público será sempre de uma entidade da administração direta. Porque é a Constituição que diz o que é competência da União, o que é competência dos estados, o que é competência dos municípios. E depois esses municípios, eles podem prestar por conta própria, a partir de seu próprio aparato administrativo, ou pode delegar a terceiros. Senhores, a titularidade, portanto, sempre da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Porém, a prestação destes serviços poderá ser temporariamente delegada a empresas particulares. E aqui a gente vai ver as duas hipóteses de delegação de serviços públicos, a concessão e a permissão, ou então outorgada a uma entidade da administração indireta. Delegação, transferência do serviço para uma empresa privada. Outorga, constituição de uma pessoa jurídica da administração indireta para a prestação deste serviço. São as duas formas de descentralização do serviço público. São as duas formas de prestação
indireta dos serviços públicos. Pois bem, formas de extinção das concessões. Se a gente pegar o artigo 175 da Constituição Federal, nós vamos ver que temos duas formas de delegação de serviços públicos: as concessões e as permissões, sendo todas muito próximas entre si. Todas são muito parecidas. A concessão e a permissão são muito parecidas. Diferenças: a permissão tem caráter precário, lembrem-se disso. Está lá no artigo 2º, inciso 4º da Lei 8987. A permissão tem caráter precário. A permissão, ela é revogável a qualquer tempo, ela pode ser revogada. Pois bem, as formas de extinção das concessões estão descritas aqui, no artigo 35 da Lei 8987. Como é que se extingue uma concessão? A primeira hipótese é pelo advento do termo contratual. Como assim advento do termo contratual? Quando o prazo do contrato expira. Pronto, acabou. Contrato tem seu fim. Vamos adiante. No caso de encampação, está lá no artigo 37 a definição de encampação. Encampação é a retomada do serviço público pelo poder concedente durante o prazo de validade do contrato de concessão. É quando a administração pública diz: tá, agora eu quero de volta, dá aqui para mim. Isso é a encampação. A encampação vai depender de dois requisitos, senhores. Duas condições, está lá no artigo 37. Quais são essas condições? Em primeiro lugar, a autorização legislativa. É preciso que o Poder Judiciário concorde, que o Poder Legislativo concorde. É preciso que o Poder Legislativo dê uma autorização para a encampação. Segundo, o pagamento de prévia indenização. Vejam bem o que eu estou dizendo, prévia indenização. Indenização antes mesmo da ocorrência da encampação. Caducidade. Caducidade é a rescisão do contrato de delegação de serviço público, de concessão, em função do cometimento de irregularidades, por parte da empresa contratada, por parte da empresa concessionária. Se a empresa não está prestando um serviço a contento, poderá ter o contrato rescindido unilateralmente pela administração, vejam bem, unilateralmente pela administração, sem necessidade de ação judicial ou de acordo, unilateralmente pela administração. E na rescisão, aqui nós teremos a necessidade de processo judicial, já que a rescisão a que se refere o artigo 39 nada mais é do que a extinção do contrato de delegação de serviço público por iniciativa da empresa contratada, ao constatar que a administração pública descumpriu com suas obrigações. Esta rescisão do artigo 39 necessariamente terá de ser por via judicial. Necessariamente por via judicial. Ainda, nós temos a anulação, e quanto à anulação eu chamo a atenção do disposto no artigo 59 da Lei 8666. O artigo 59 da Lei 8666, que vai falar sobre a anulação dos contratos administrativos. Não nos esqueçamos, serviços públicos, a delegação de serviços públicos é um contrato. Portanto, aplica-se a Lei 8666 ao que nós temos aqui. Vamos adiante. Falência ou extinção de empresa concessionária ou falecimento ou incapacidade do titular, não creio que haja necessidade de eu fazer a explicação deste último item. Lembrando apenas que a anulação se dá apenas quando tivermos ilegalidade na origem do contrato, na origem da delegação. Atos administrativos, senhores. Tem uma parte que eu sempre menciono,
em véspera de prova, porque sempre há um risco constante de cair. E nos atos administrativos eu não posso me frustrar de falar sobre a extinção dos atos administrativos. Nós teremos duas formas, teremos outras tantas. Teremos a oposição, teremos a caducidade, teremos a cassação, mas eu quero me referir a duas em específico, que estão dispostas lá no artigo 53 da Lei 9784. Eu estou me referindo à anulação e à revogação. Passando para cá, vocês devem se lembrar disso. Quando eu falo de revogação e anulação, eu devo entender que a revogação dar-se-á com base em critérios de mérito, ou seja, com base em critérios de conveniência e oportunidade. Ao passo em que a anulação dos atos administrativos vai se dar com base em critérios de legalidade. Para anular um ato administrativo, é preciso dizer que esse ato esteja ilegal, que ele contrarie a lei. Com relação aos efeitos, no caso da revogação, os efeitos do ato administrativo são efeitos ex nunc, ou seja, efeitos daqui para frente, daqui para diante. Ex nunc significa efeitos não retroativos. Agora, no caso da anulação, nós temos uma hipótese em que o ato administrativo ele é desconstituído desde a origem. Equivale à declaração de que ele nunca deveria ter feito valer os seus efeitos. Portanto, efeitos ex tunc, efeitos desde a origem. Tá bem. E a competência? Quem é que tem competência para anular ou revogar atos administrativos? Para revogar atos administrativos, somente a própria administração pública. Agora, para anular, pode ser a própria administração pública ou o poder judiciário. Ou o poder judiciário. Aqui, senhores, esse quadro é muito importante, certamente vai fazer muita diferença para vocês na hora da prova. A súmula 473 do STF vai nos trazer uma informação muito parecida com a que já tivemos. E agora, só para encerrar, vamos falar de improbidade administrativa, para dizer que nós temos três elementos dos atos de improbidade: sujeito ativo, sujeito passivo e o elemento subjetivo dolo ou culpa. Sujeito ativo é aquele que pratica o ato de improbidade. É aquele que pode ser punido pela lei de improbidade administrativa. E quem é que pode ser punido pela lei de improbidade administrativa? O agente público. Qualquer agente público, servidor ou não, que tenha sido designado, nomeado, contratado, investido, empossado, qualquer coisa assim, em caráter permanente ou eventual, com ou sem remuneração. Então, pega o servidor público, pega o vereador, pega o mesário durante o processo eleitoral, pega o membro do tribunal do júri, pega o representante da sociedade civil no Conselho Municipal de Educação, todos estes são agentes públicos. Todos estes estão sujeitos à lei de improbidade administrativa. Apenas agentes públicos podem ser punidos pela lei de improbidade administrativa? Não. Também os particulares que induzam, concorram ou se beneficiem do ato de improbidade. Chamo atenção para isso, senhores. Porém, um detalhe. O particular, lembrando, o particular, ele não pratica ato de improbidade. Ele única e tão somente induz, concorre
ou se beneficia de ato de improbidade que invariavelmente vai ser praticado por agente público. Entendimentos reiterados do STJ nesse sentido. Sujeito passivo. Sujeito passivo é a entidade protegida pela lei de improbidade administrativa. Entidade pública ou entidade privada que receba recursos públicos, está no artigo 1º da Lei 8429. E, por fim, elemento subjetivo, dolo ou culpa. No caso, dolo ou culpa grave. Para que seja configurada a improbidade administrativa, é preciso que haja mais do que um mero erro formal. É preciso mais do que um simples erro procedimental. Não é qualquer equívoco que traga prejuízo ao erário que vai ser considerado ato de improbidade administrativa. O ato de improbidade administrativa decorre, invariavelmente, de dolo ou, pelo menos, de culpa grave. Senhores, estas são as informações, ponderações e explicações que eu queria trazer para vocês. Nosso tempo é curto, infelizmente, queria poder falar muito mais. De qualquer forma, espero que essas explanações tenham sido úteis. E sendo assim, eu me despeço de todos, desejando muito boa sorte nesta prova, nesta primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E sendo assim, me despeço também desejando bons estudos.